Há uma história que poucos ousam contar, um segredo sombrio e aterrorizante, que ameaça a própria essência do Brasil. Tudo começou quando um jovem pesquisador marinho, chamado Roberto, fez uma descoberta chocante durante uma expedição nas profundezas do Oceano Atlântico. Roberto estava estudando uma espécie rara de lula gigante, conhecida por sua inteligência avançada e comportamento misterioso. Durante uma noite de tempestade, ele foi testemunha de algo que desafiava toda a lógica. Ele viu uma dessas lulas gigantes emergir das profundezas e se transformar em uma figura humana. Assustado e incrédulo, Roberto começou a investigar mais a fundo, mas a sua pesquisa logo chamou a atenção de forças poderosas. Em uma madrugada, o laboratório de Roberto foi invadido e todos os seus documentos destruídos. Antes de desaparecer misteriosamente, ele deixou uma mensagem criptografada para seus colegas, revelando o que ele havia descoberto. Lula é uma lula. No início, ninguém levou a sério. Parecia uma piada ou uma loucura de um homem perturbado. Mas, conforme o tempo passou, sinais começaram a emergir, e a verdade lentamente se tornou impossível de ignorar. Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido carinhosamente como Lula, havia se tornado presidente do Brasil. Sua ascensão ao poder parecia normal, mas havia algo estranho em seu comportamento, algo que ninguém conseguia explicar. Ele tinha um carisma quase sobrenatural e uma capacidade de influenciar as massas que parecia irreal. Seus movimentos às vezes eram estranhos, quase como se estivesse se ajustando a um corpo que não era o seu. Rumores começaram a circular entre os mais paranoicos. E se Lula fosse, na verdade, uma lula gigante disfarçada? Uma criatura das profundezas que havia encontrado uma maneira de se transformar em humano para infiltrar-se na sociedade brasileira e alcançar o poder máximo. Esses rumores foram alimentados por uma série de eventos bizarros. Pescadores relataram ver luzes estranhas no mar, perto de Brasília, e alguns afirmavam ter visto sombras gigantescas sob as águas. Relatórios de atividades submarinas anômalas perto da residência presidencial se tornaram comuns. A conspiração tomou um rumo sombrio quando um grupo de cientistas e militares decidiu investigar as atividades marítimas perto da capital. Eles descobriram um complexo submarino secreto, onde encontraram provas irrefutáveis. Lula não era humano. Ele era, de fato, uma lula gigante que havia assumido a forma humana, através de um ritual antigo e proibido. O objetivo de Lula se tornou claro. Ele estava preparando uma revolução das lulas. Usando sua posição de poder, ele estava silenciosamente reunindo um exército de lulas gigantes, preparando-se para tomar o controle total do Brasil e, eventualmente, do mundo. Ele manipulava políticas e decisões governamentais para enfraquecer a defesa do país, garantindo que seu plano maligno pudesse ser executado sem resistência significativa. A revelação causou um pânico generalizado. Tentativas de alertar o público foram rapidamente silenciadas pelo governo, agora sob o controle direto de Lula. Os poucos que sabiam a verdade foram forçados a se esconder, movendo-se nas sombras e esperando pelo momento certo para agir. A batalha final aconteceu em uma noite sem lua. Os rebeldes, liderados por um ex-militar chamado Marcos, decidiram confrontar Lula e seu exército de lulas gigantes. Com armas improvisadas e uma determinação desesperada, eles invadiram o complexo submarino. A luta foi brutal e sangrenta. Marcos e seus companheiros enfrentaram não apenas lulas gigantes, mas também humanos corrompidos, que haviam sido convertidos ao culto da lula. No coração do complexo, eles encontraram Lula em sua forma verdadeira, uma lula gigante e monstruosa, cercada por seus asseclas. Com um último esforço, Marcos conseguiu destruir o artefato que permitia a lula manter sua forma humana. A criatura, privada de seu disfarce, foi finalmente derrotada. O Brasil havia sido salvo, mas a um custo terrível. Os sobreviventes sabiam que o perigo não havia passado completamente. Nas profundezas do oceano, outras lulas gigantes aguardavam, e o legado sombrio de Lula permaneceria como um aviso eterno. E, nas noites mais escuras, quando o mar está em silêncio absoluto, os mais supersticiosos ainda dizem ouvir o sussurro das lulas, planejando, esperando, prontas para emergir novamente.